Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral e hoje, terça-feira, uma pauta que a gente sempre reserva aqui para Milton Campos, Faculdade Milton Campos, que é patrocinador aqui do programa, e a gente está tendo o prazer de receber aquilo que é a essência, né, do ensino acadêmico, né, que são os alunos com as suas linhas de pesquisa. E a gente está recebendo aqui o Afonso, que é estudante de Direito, e a Karen Bering também, que é estudante de Direito lá da Faculdade Milton Campos, e a gente vai falar um pouquinho do grupo de estudos que eles têm, e vira e mexe, eles estão lançando artigos acadêmicos, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui desse grupo de estudo que representa mais ou menos assim uma liberdade de mercado, né? O grupo chama Liber e as discussões elas se esgotam ali na participação do Estado na sociedade, né? O limite que o Estado pode ter com a sua participação econômica no Estado. Sejam bem-vindos, cara, Primeiras Mulheres, é um prazer te receber. Prazer é meu. Obrigado por você ter vindo. É isso, a oportunidade é minha, muito obrigada. Não, a oportunidade é do programa, a oportunidade é nossa, o programa é feito para isso, para a gente poder desenvolver essas ideias acadêmicas, né? Que a gente fica às vezes no universo, só dentro do universo acadêmico, e a gente não põe isso para fora, né? Com certeza, é muito importante. Afonso, seja muito bem-vindo, seu convite e seu pedido e seu convite foi atendido, né? Eu agradeço muito, Edson, chamar a gente aqui para conversar um pouco sobre um tema que está muito em alta, né, que é a questão de direita e esquerda, e é onde que entra nesse meio tempo os liberais, né? Vamos falar um pouquinho o que é esse grupo Liber, para as pessoas que estão lá nos assistindo, entender um pouquinho o que é isso, quem que lançou isso, quem lançou, não sei, que a ideia, ela nasce, brota... Ordem espontânea, né? E aí seu Hayek. Mas sempre tem alguém que está sempre capitaneando. Antes era o Napoleão, que você falou comigo, e agora... professor Rubião, aliás, e depois passou para o Matheus Simões, que agora é o padrinho aí nosso coordenador, orientador. O grupo tem 2 anos, ele começou com a ideia de alguns alunos, eu era um deles por sinal, que a gente gostava de conversar sobre questões em relação a esse tema, de viver é tomar decisões econômicas, é isso que nós acreditamos. Então, tem essa pegada de mais liberdade, mais autonomia. Então, juntamos todos e pensamos em formar um grupo. Formamos, e agora esse grupo tem uma finalidade que eu acho muito bacana, que tem a ver com a questão de fazer artigos científicos, porque, querendo ou não, é bom para o currículo, junto ao fato que junta o útil ao agradável, né? Que tem a ver com fortalecer o currículo e também estudar coisas que nós nos interessamos muito. Questões jurídicas de direito econômico, direito do trabalho e outros, com embasamento teórico em pensadores liberais. Aí tanto Adam Smith, quanto Hayek, Ludwig von Mises, o Milton Friedman, Karl Menger, enfim, esses autores todos que o pessoal às vezes não lê muito e comenta pouco, né? Que hoje está muito em alta conversar sobre isso, né? Essas escolas austríacas, escolas de Chicago, dentre outras. Ô, Karen, como é que você entrou nesse universo todo assim? E é interessante a gente ter esse estudo feito também, porque as mulheres têm que ocupar esses espaços, né? E eu tenho certeza que você, como uma boa militante, assim, vamos dizer assim, né, dessa busca de espaço para as mulheres, encampou nesse grupo e achou nesse grupo uma referência legal para seguir com um estudo bacana. Com certeza. Eu comecei a me interessar por esse tema porque eu comecei a estudar muito direito tributário. E quando eu adentrei a fundo do direito tributário, eu comecei a perceber que as coisas não andavam do jeito que eu estava querendo que andasse. Eu comecei a me cogitar assim, gente, um Estado tão inchado, uma União que arrecada 3 bilhões de reais de tributo, por que isso não visa política pública? Será que a gente precisa de um Estado tão inchado? E aí eu comecei a me interessar por esse tema e resolvi buscar o grupo. E hoje em dia, eu acho que assim, todo mundo que estuda direito começa a entender mais as coisas debaixo do pano. E eu acho muito importante isso, eu acho que inclusive todos tinham que ter um ensino básico de direito nas escolas para começar a entender como que o Estado funciona, se está certo ou se está errado, sair da teoria, colocar na prática e começar a ter pensamento político a partir dessa noção de como o Estado funciona, deixa de funcionar, será que a teoria funciona na prática? E
aí eu comecei a me interessar muito sobre esse assunto, procurei o Liber e me identifiquei muito. E hoje em dia, o que eu sei sobre liberalismo é muito mais aprofundado do que a ideia que eu tinha antes, quando eu estava ainda na noção básica de tributário, que eu comecei a ver que as coisas não estavam funcionando do jeito que eu queria que funcionassem. E aí que eu entrei no grupo. E eu acho muito importante o papel do grupo, porque lá a gente não discute só ideais liberais, a gente tenta sempre ver todos os vieses, como as pessoas que não têm um viés liberal pensam também. A gente tem debate, a gente tem apresentação, a gente lê livros, é um espaço aberto não só para quem tem um ideal liberal, mas para todo tipo de participação é bem-vinda no grupo. Então eu me identifiquei muito, hoje em dia eu sou uma pessoa que tem muito mais conhecimento sobre o assunto, e eu acho muito interessante, eu recomendo todo mundo que estuda na Milton Campos fazer parte de um grupo, principalmente com viés político, que você sai um pouco daquela coisa só acadêmica. E é muito interessante, foi assim que eu entrei no grupo. A comunidade pode participar também, se tiver alguém que está Claro, fazendo economia, sempre. A gente sempre está aberto para qualquer tipo de pessoa, não só estudantes do direito. Tinha, inclusive, uma pessoa que estuda economia que eu conheço, que estava querendo participar do grupo, só que ele acabou viajando para os Estados Unidos e não participou, mas a gente está aberto, com certeza, a qualquer tipo de público. Quem tiver interesse pode participar, não tem importância. Afonso, Oi. qual que é a raiz primeira que te fisgou nessa coisa de menos Estado? Bom, Na economia, né, essencialmente. é aquilo que eu comentei, eu comecei na minha bastidores. fala, né, que viver é tomar decisões econômicas. Eu acredito, antes disso, que eu nunca entendi essa questão de esquerda versus direita. Eu sempre achei um pouco chato essa definição boba, né, que o pessoal pensa. Direita são os conservadores, esquerda são os revolucionários ou os, tem outro nome para isso, os progressistas, né? Eu me considero que não estou nem aqui nem ali, eu estou mais acima em relação à questão de ver a questão da liberdade individual. Aquilo que eu penso é que algumas decisões, falando de vida, quem toma são as pessoas, porque liberdade caminha junto com responsabilidade. Existem algumas leis, algumas regulamentações que eu acho que são ridículas, absurdas, porque falta razoabilidade nelas. Aí eu sempre Você viu foi do sal. a lei do sal em Belo Horizonte, se essa mesa aqui estivesse com sal e também que fosse um estabelecimento comercial, seria crime ter sal na mesa, devido à questão de uma canetada que um parlamento falou aquilo que é melhor para mim. Ora, se eu quiser consumir sal, eu vou consumir sal. Porque sal também não é um objeto ilícito, né? Ninguém anda com sal e tal na rua e fica cheirando sal, né? Ninguém faz isso ainda, né? Mas... ainda. Mas é isso que eu penso, é essa questão de liberdade. E a liberdade, tanto em âmbito econômico quanto em âmbito social, porque eu acho que só tem uma liberdade. É impossível que haja liberdade econômica sem a social e vice-versa. Eu acho que ambas caminham lado a lado, com a responsabilidade. Inclusive, a gente escreveu conjuntamente um artigo sobre isso e a gente fez uma pesquisa que em países liberais eles são mais responsáveis, porque como a pessoa não tem esse excesso de protecionismo estatal, ela se torna mais responsável. É a mesma coisa você pensar um menor de 18 anos. Ele não é menos responsável porque tem os pais para cuidar dele? Quando ele não faz 18 anos, ele não tem que criar uma responsabilidade maior, porque a partir daquele momento ele não está mais livre para agir? Essa foi a pesquisa que a gente fez. Em estados liberais, a responsabilidade é maior, porque ela não está tão acometida do excesso de protecionismo estatal. E a responsabilidade maior gera um crescimento econômico muito maior. A gente fez um artigo sobre isso e escrevemos juntos e a gente fez essa pesquisa. Eu achei muito interessante trazer isso, já que ele falou sobre liberdade e responsabilidade, porque realmente é uma coisa que gera uma responsabilidade maior. Uma pessoa com uma liberdade maior, ela tem uma responsabilidade maior. E uma das coisas que tinha nessa pesquisa se eu pago tanto imposto para o Estado, por que eu tenho que dar para o mendigo? Por que eu tenho que dar para o próximo? O Estado já é função dele dar para o mendigo, já é função dele ajudar o próximo, não é mais minha função, porque eu já dou muito imposto para o Estado. Então, essa foi um assunto interessante que a gente tratou num artigo, que a gente estava falando do fim do preconceito de que o Estado liberal não busca um bem-estar social. Se você coloca, se a gente pega na teoria, tanto a esquerda, a direita, o liberalismo, todos são perfeitos. Quando você coloca na prática, é aí que você começa a analisar
será que qual teoria dá mais certo na prática? Uhum. Então é muito interessante você sair um pouco da teoria e começar a buscar na prática quais são as teorias que dão realmente certo. Uhum. Uma das questões que vem à mente da gente está até falando nos bastidores aqui, é que a gente vive num país continental, né? Com, por exemplo, o sul muito vultuoso e o norte, o nordeste do país muito escasso, né? Então, sem o Estado fica muito complicado você poder caminhar. Qual seria a solução? Talvez seria uma divisão? Seria a distribuição? Como é que seria essa distribuição? Pode começar. Como é que você acha que seria isso, Afonso? Bom, aquilo que eu acho que deveria começar é menos essa questão de, não, o nosso país ele não dá certo se não tiver algum tipo de pessoa lá com uma caneta na mão falando, faça isso, faça aquilo. O nome disso, segundo Hayek, é arrogância fatal, né? Essa ideia de algum líder, alguma pessoa muito inteligentinha, né, que tem muito conhecimento falando, eu sei o que é melhor para a população, porque o pessoal não sabe aquilo que eles querem de fato. Aquilo que eu vejo no nosso país é pouca competitividade e essa coisa de, se você exerce algum tipo de atividade econômica, ou seja, uma questão de certos empresários, você é visto como uma pessoa ruim, né? Porque você não tem a questão da benevolência. E o pessoal pensa que economia é um jogo de soma zero, onde se eu fico rico, alguém ficou pobre, né? Então, a primeira coisa que eu penso é acabar com esse preconceito de ficar achando que o sistema capitalista, quando tem maior liberdade, é uma coisa injusta. O nosso modelo capitalista brasileiro é um modelo capitalista assim. Se você é amigo de certo rei, independente de qual partido que seja, você se dá bem, né? É que você acaba sendo o quê? Um Joesley da vida, etc. Isso não é capitalismo, isso é corporativismo. Essa ideia de que ou você ganha dinheiro sendo amigo de algum rei. E o pessoal fala, mas vocês defendem somente a questão dos empresários. Os empresários não gostam de concorrência. Aquilo que a gente gosta é maior liberdade. Uma pessoa que exerce atividade fala assim, nossa, eu adoro que tenha concorrência. Não, não. É bom para ele monopólio, né? Seja do estatal em relação a algum tipo de canetada ou de amizade. Então, aquilo que eu penso em relação a esse nosso país é maior competitividade e menos barreiras artificiais, menos essa questão de, se eu quero ficar fazendo X, tem que fazer isso, aquilo, aí é que espera meses para poder fazer. Em relação a isso que eu penso. E quebrar certos monopólios institucionais. Um exemplo disso é a questão dos Correios, né? Que o pessoal ultimamente anda falando muito, acabar ou não. Bom, Correio. Eficiência. Eficiência tem a ver com economia, que tem a ver com dois princípios básicos, né? Economicidade e a busca de lucros. Economicidade. O nosso Correio goza de algumas questões de certas prerrogativas. Veja bem, o Correio não pode ficar vindo com a questão da falência. Ou seja, mesmo ele estando em certas situações ruins econômicas, ele nunca quebra. Outra questão, ele fica gozando de imunidades tributários, né? A cara entende mais do que eu até. E é um monopólio institucional. Tem como que isso dê certo? Ele goza de questões tanto de falência quanto de tributárias e é um monopólio. Tá fácil demais a vida dele, né? Acho que precisa de concorrência. Porque você concorda comigo que no livre mercado, aquilo que não é eficiente acaba quebrando? Exatamente. Sim. Mas e numa empresa pública que ela não pode quebrar? A eficiência dela ou ineficiência dela não faz diferença. Mas aí tem um questionamento. Por exemplo, você tem uma empresa que tem que ser eficiente, mas ela vai ser eficiente, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, lá não tem eficiência. E aí o Estado tem que intervir. Como é que vai ser o sistema postal? Porque a pessoa também tem direito de receber a sua correspondência. Totalmente. Então essa leitura é uma leitura que a gente precisa fazer e eu acho que esse grupo de estudo tem essa profundidade, sabe? Que a gente precisa fazer essa coisa assim, da dualidade, assim.
Com certeza, entre ponderação. É achar o equilíbrio entre a liberdade e a intervenção. Essa seria a proposta? Sim, é a proposta. É inclusive o X da questão. Entendeu? É difícil ponderar, porque quando você aplica na prática, a situação muda. Então é o que eu falo, por teoria todas são perfeitas, mas e na prática? Então essa ponderação é o que a gente busca no grupo. Achar esse tipo de ponderação. Sim. Entendeu? Eu fico vendo, por exemplo, tem algumas coisas, por exemplo, nós tivemos a barragem de Fundão, né, que estourou, sobrou para o Estado. Então essa coisa, assim, a gente imaginar que também dá para viver sem o Estado, não tem jeito agora. Impossível, a gente nem prega isso. Não, eu sei. Isso que prega é anarcocapitalista. Os libertários. A ideia, se não fosse o capital também, a gente não teria a revolução que nós já tivemos até hoje. Sem capital não é impossível você bancar pesquisa, né? Sim. Então, assim, achar essa raiz, essa ponderação, esse viés, esse meio termo, é muito difícil? Eu creio que não. É claro que realmente, quem acredita em questão de ser mais liberal, não é aquele cara que fala que esse Estado que deveria acabar, que não é isso. Mas é vir com maior razoabilidade em relação a ficar falando o seguinte, olha, em certas coisas o Estado não deveria ficar vindo com intervenção, né? Seja ela direta ou indireta. Aquilo que eu sempre comento é, independentemente da sua crença religiosa, todos os dias à noite a pessoa fica mexendo isso aqui. Isso é uma inovação tecnológica. Segundo Schumpeter, inovações tecnológicas geram o quê? Desenvolvimento econômico. É a questão disso aqui, boom, esse boom. Imagina se a linha de telefone fosse ainda estatal. Será que a gente ia ter isso daqui? Enfim, em relação a isso, as inovações feitas em alguns particulares é mais eficiente. Em compensação, é necessário que exista a questão de certo tipo de Estado para ficar garantindo a questão da nossa vida, da nossa liberdade, mas vindo com intervenções mais mínimas, né? Mínimas e também algumas razoáveis, né? Porque algumas coisas eu acho que temos a ver com a nossa decisão, a nossa liberdade de escolha. Como é que você vê Thomas Piketty nessa... Thomas Piketty, quer comentar? Como é que você vê ele nessa perspectiva econômica atual? Bom, em relação atual de Thomas Piketty, bom, a ideia, pulando esse assunto, a ideia de Estado e de Estado liberal, Estado econômico, a situação de intervenção do Estado, Estado mínimo, e a ideia de ter a mão menos pesada do Estado nas decisões das pessoas, isso pode ser uma solução de vida social mais tranquila? Com certeza. Com certeza, até porque, vou te dar um exemplo, o excesso de lei, o excesso de protecionismo pode atrapalhar a vida do cidadão. Por exemplo, vamos pegar a reforma trabalhista. Todo mundo fala, a reforma trabalhista é ruim porque eu sou pró-empregado. A reforma trabalhista é boa porque eu sou pró-empregador. Mas quando você analisa a reforma trabalhista, gente, tem pontos ruins e tem pontos bons. Vou dar um exemplo. Entre uma jornada e outra, o empregado ele precisa ter 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra. Antes da reforma trabalhista, se ele gozasse 8 horas, o empregador tinha que pagar uma penalidade das 11 horas. Isso é bom ou ruim para o empregado? Não faz diferença, porque você tem que pensar, não é se você é pró-empregador ou pró-empregado, você tem que ser pró-direito. O que é justiça? O que é justo? Ele ter as 3 horas que ele não teve como penalidade, ou o empregador ter que dar 11 horas para ele porque ele gozou 8 e não 11? A reforma, agora, você paga o período suprimido. Então, se ele gozou 8, ele vai ter direito, o empregador tem que dar como penalidade 3 horas. Isso é justo, isso é pró-direito. O excesso de protecionismo, o que acontece no Brasil? Que eu acho isso um absurdo. A gente vê o consumidor, a gente vê o empregado como coitadinho. Se você pega outros países envolvidos, a situação é antagônica. Todo mundo sabe que é por causa do trabalhador e por causa do consumidor que a empresa move. Sem trabalhador e consumidor, não tem como a empresa existir. Só que se você coloca você coloca leis tão protecionistas, você acaba prejudicando o empregado. Porque
você acaba quebrando a empresa. Se você quebra a empresa, como que você vai gerar emprego? Então, são coisas que têm que ser ponderadas. Sim. O excesso de protecionismo atrapalha os dois lados. Então, é uma questão muito mais de não ser pró-emprego, porque se fosse me rotulariam pró-empregador. Mas antes de pró-empregador, eu sou muito mais pró-direito. Isso que eu acabei de falar não é justo? Ele não tem que ter 3 horas só, porque ele gozou 8, então a penalidade para o empregador é 3. Você imagina uma empresa com 100 empregados, 1000 empregados. Outra coisa que tinha antes da reforma, o empregador ele tinha que dar uma guia chamava Guia CDSD. Com essa guia, o empregado ele ia lá e sacava o seguro-desemprego. Só que ele tinha 120 dias para fazer isso. E se ele não conseguisse fazer isso, sabe o que o juiz, quando ele entrava com a ação trabalhista, sabe o que o juiz falava? Ah, não conseguiu não? Culpa do empregador, né? Empregador, paga aqui o seguro-desemprego desse empregado. Agora, é função do empregador pagar o seguro-desemprego do empregado? Imagina uma empresa com 1000 empregados. Isso quebra uma empresa, isso quebra o microempreendedor, isso quebra o empresário de pequeno porte. Então, você tem que tomar cuidado. Agora, com a reforma, isso mudou. O empregador, ele comunica os órgãos competentes, o empregado com a CTPS dele vai lá e requer o seguro-desemprego, que é função do Estado. O Estado tem que te dar o seguro-desemprego, não é o empregador que tem que te pagar o seguro-desemprego. Então, antes de ver, eu sou pró-empregado, a reforma é ruim, prejudica o empregado. Eu sou pró-empregador, a reforma é ótima. Tem pontos positivos, tem pontos negativos. A conclusão, o X da questão é que o excesso de protecionismo pode abarcar as duas, porque se você quebra uma empresa, você para de gerar emprego. Então, olha o efeito em larga escala. Então, a gente tem que começar a sair da teoria, parar com essa rotulação, eu sou pró-empregado, eu sou pró-empregador. Não, você tem que ser pró-direito. A reforma tem muito aspecto que deixou ela justa. O direito justo. E com isso, querendo ou não, melhorou a economia do país. Então, a gente tem que parar de pensar assim, só na teoria e colocar na prática. Será mesmo que a reforma foi ruim? Será mesmo que a reforma foi bom? O excesso de protecionismo não é bom para nenhum dos dois lados. Então, é isso que a gente tenta analisar muitas vezes no grupo, é sair da teoria e ir para a prática. Quais são os próximos artigos assim que vem aí? Olha, nós estamos com o objetivo de, no final do ano, ficar lançando nosso livro, né? Que vão ser 25 artigos, nós já temos uns 22 mais ou menos. Em relação à questão de temas, a gente vem mais das nossas discussões. Já fizemos tanto de direito econômico, direito... Olha, seria uma boa de fazer dessa reforma, viu? Então a gente estava até acreditando, né? Sim. E qual é a referência para o grupo, assim, a referência externa do grupo? Você tem um país, tem uma economia, já tem uma economia? Olha, referência de país eu não teria algum, talvez a Karen talvez tenha algum, mas referência de alguns autores eu teria. Sim. Gosto muito de um que venceu a questão do... Foi em 1974, vencedor de nada mais do que a questão do Prêmio Nobel, Friedrich von Hayek, é difícil falar o nome dele, que ele é um dos autores que eu mais gosto, que é economista e também jurista, que uma das coisas que eu acho mais bacana dele é a questão, que ele fica falando mal da questão da justiça social, que é um princípio, segundo Hayek, altamente subjetivo, né? A gente sabe que, falando das intervenções do nosso Estado em relação à economia, falando de a questão de leis e normas que são formadas segundo a justiça social. Se você pergunta qual que é a definição disso, você pergunta para alguém e fala assim, olha, é justiça social, enfim, é muito subjetivo isso. Colocando de forma mais objetiva, falando disso, o pessoal comenta, olha, quem vem com a definição disso de uma forma mais objetiva são os nossos parlamentares fazendo leis. Então, se eles votam, olha, isso aqui é justo, isso aqui tem a ver com justiça social. Justiça social, eles colocam em relação a isso. Então, tecnicamente, voltando a xingar aquela lei lá do nosso sal, isso tem a ver com justiça social, segundo nossos parlamentares. Eu acho que esse termo é altamente subjetivo, é uma carta. Você usa ela quando não tem o que fazer, eu invoco isso daqui, né? E isso é tanto uma coisas boas e ruins, né? Eu vejo mais ruins às vezes, né? No meio das vezes. O que a gente pode esperar, assim, não só do grupo, mas que a gente pode esperar esse desenvolvimento
através dos estudos desse grupo, assim, você acha que a gente tem possibilidade de melhorar pelo menos o lugar que a gente vive? Começa aí que eu finalizo. Com certeza, eu acho muito importante, mas eu não acho importante só o pensamento liberal, eu acho muito importante os acadêmicos começarem a pensar nesses aspectos, porque isso, querendo ou não, você está pensando em aspectos políticos, e para o país é muito importante isso, você sair da caixinha e começar fora. Olha, quais países deram certo, quais posicionamentos políticos eles tomam, será que nosso país está no caminho certo? O nosso país ainda tem um problema da corrupção, que a gente não tem nem como entrar aqui, né, porque... Sim. Então, é muito importante você ter pensamentos liberais, qualquer tipo de pensamento, porque você consegue criar o seu viés político e o que você espera do seu país quando você aprofunda nesses estudos. Porque tem muita gente, e direito é uma área que te dá um leque de opção, tem muita gente que passa pelo direito e nem sabe nada disso, não sabe se é liberal, não sabe se é de esquerda, não sabe o que é esquerda, o que é direita. O que é progressismo? O que é progressismo, o que não é. Não, política no Brasil não vai dar certo mesmo, esse país aqui tá desse jeito, não vai mudar nada, e não pensa em buscar isso. Eu acho muito importante, principalmente os jovens, terem posicionamentos políticos, quererem, não importa o viés, quererem um Brasil melhor, e o nosso grupo, a gente tenta sempre vir com esse viés mais político, porque é isso que a gente quer um país melhor. Um país com menos corrupção, um país com, querendo ou não, o nosso viés é o viés liberal, mas um país que funcione, que dê certo, que gere emprego, porque o liberalismo, ele deixa gerar emprego. É um preconceito que as pessoas têm com o liberalismo, é porque eles acham que a gente é egoísta, mas o que a gente acredita é que não existe individualidade coletiva, e sim a nossa individualidade, que o nosso crescimento faz crescer. Você crescer como pessoa, você poder empreender, você está gerando individualmente emprego para cada uma dessas pessoas. Então, um artigo que a gente escreveu é exatamente sobre isso. O fim do preconceito de que o Estado liberal não busca o bem-estar social. A gente não é egoísta, pelo contrário, é pelo nosso viés que a gente quer chegar a um bem coletivo. Afonso, para a gente terminar, a política é a solução? Eu creio que sim, né? É uma coisa que eu ouço bastante, que a Karen comentou, é que a política é chata e tal, não tem muito interesse. Olha, querendo ou não, que nós somos seres políticos, né? Aquilo que eu acho que é essencial da gente ficar pensando é que, querendo ou não, nós convivemos em sociedade, né? Essa sociedade tem as organizações dela e etc., que são justas às vezes, mas quase sempre não tanto em relação ao indivíduo. Essa é a diferença primordial. A gente fica pesando mais a questão do indivíduo, não do coletivo, porque nós somos seres individuais. A gente acaba que cada indivíduo que tem a sua finalidade. Claro que às vezes é bom ficar unindo a questão do coletivo, mas o indivíduo sempre é acima. Nesse caso é mais liberdade acima disso. Então, em relação à questão da política, eu creio que sim, é essencial que a gente comece mais e mais a ficar falando disso, né? Porque é uma coisa que o pessoal falava, não. Tanto que eu achei engraçado esses dias que eu comentei, o pessoal... tava assim, gente, ultimamente as pessoas sabem mais a questão de... São 11 ministros, né? Nome de certos 11 ministros versus a questão de futebol, né? Acabou que agora que nosso país entende mais disso, às vezes, do que do outro lado. Em relação a tanto... Eu acho que a gente está avançando. Está avançando e tal. Mas é claro que uma coisa que eu comento sempre é tomar cuidado em relação a certos extremismos, né? A questão de sistemas mais autoritários e totalitários. Seja da direita, existe um pessoal mais autoritário, tem totalitário também, e da esquerda a mesma coisa. Tomar cuidado com esse pessoal. É mais ficar junto a pessoas que são a favor a sistemas democráticos, seja lá do pessoal mais centro-esquerda, que é social-democracia, centro-direita, que somos nós, no caso, porque isso que vale a pena ficar falando com essas pessoas. Já quem são mais autoritários, totalitários, aí fica evitando, porque são pessoas malucas, do meu ponto de vista. O extremo não leva a ganhar nada. Não vai ganhar nada, exatamente. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer receber esses dois estudantes aqui, viu? E a gente fica muito honrado aqui, gente da produção, da televisão também,
e cumprindo o papel da TV comunitária, TV Banqueta, que tem esse viés também educativo. Um grande abraço e até amanhã estaremos de volta com mais um programa Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência.